Pois bem, pessoal, nessa última aula do assunto circuitos elétricos, nós vamos tratar os medidores elétricos, famosos amperímetros e voltímetros. Como é que eles funcionam? Como é que eles devem ser ligados no circuito? Para que eles servem? Tudo isso nós vamos responder no próximo slide. Vamos lá. Considere um circuito simples como esse, com um gerador, força eletromotriz, resistência interna e um resistor externo, um elemento aqui fora. Bom, se você quiser calcular a corrente elétrica estabelecida nesse circuito, isso não é tão difícil. Nós vimos em aula anterior. A corrente elétrica pode ser assim calculada. I é igual a E dividido por Rão mais R'inho. Lei de Pouillet. Legal, bacana. Agora, se você tiver interesse em calcular, descobrir via cálculo, a diferença de potencial entre os terminais do gerador, bem como a diferença de potencial oferecida para o elemento aqui externo. Essa DDP aqui, ó, esse U que aparece entre os extremos. Não é tão difícil também calcular, nós já vimos. O U no gerador será a força eletromotriz descontada da queda de potencial, menos RI. Agora, também posso calcular o U nos terminais do resistor, R vezes I, lei de Ohm, pura e simplesmente. Note, então, que nós não passamos apertos em descobrir quanto vale a corrente ou mesmo quanto vale a DDP nesse circuito. Agora, e se não for de interesse, fazer a conta? E se nos interessa chegar nesses números, só que medindo, através de medições? Para isso, usamos amperímetro e voltímetro. Metro, medida, medida de ampere, aqui. Metro, medida, medida de volts. Bom, como é que funciona um amperímetro? O símbolo do amperímetro é a letra A de amperes. Você vai usar esse amperímetro com a finalidade de descobrir a corrente num trecho do circuito. Imagine que eu queira saber a corrente aqui, ó, que se estabelece no arranjo. Tá. Eu devo ligar o amperímetro em série com o elemento. Por que ligado em série? Porque ele, amperímetro, é incapaz de medir a grandeza física corrente nos outros. Ele vai só conseguir dizer qual é a corrente que se estabelece nele. Então, se você coloca o amperímetro, ó, na sequência aqui, ó, do resistor, ele vai acabar medindo a corrente que se forma aqui, que é a mesma corrente em todo o circuito. Legal. Só que você acabou de ligar alguém em série com outro alguém, então para ele não influenciar nessa medida, é conveniente que ele tenha resistência desprezível. A resistência interna do amperímetro tem que ser, na forma ideal, igual a zero. Ela deve ser muito baixa, tão baixa que ela vira simplesmente zero. É como se estivesse o fio ainda ali. O amperímetro vai indicar quantos amperes se estabeleceu nesse arranjo. Ok? Já o voltímetro, cujo símbolo é a letra V, V de volt, ele deve ser ligado em paralelo ao elemento. Como assim? E por que em paralelo? Bom, ele deve ser ligado aqui, ó. Imagine um paralelo entre resistor e o medidor. Por que em paralelo? Porque ele só vai conseguir dizer a diferença de potencial a que ele está submetido. E no paralelo, a DDP num é igual a DDP no outro. Então, se ele lê aqui uma certa voltagem, é a mesma voltagem a que está submetido o resistor. Agora, você acabou de associar alguém em paralelo com outro alguém. Para não influenciar a sua medida, a resistência dele, interna, deve tender ao infinito. Ele deve ter resistência tão alta
que praticamente não forma corrente nele. Então, ele não muda a tensão do circuito. Ele não influencia a sua medida. Bem, amperímetros medem corrente e para eles funcionarem bem devem ser ligados em série e a resistência baixa, tão baixa que no caso ideal tem que ser zero. Já voltímetros devem ser ligados em paralelo e a resistência deles deve ser bem alta, tende a infinito. No caso ideal é o próprio infinito, ok? É fácil conseguir calcular a corrente e a tensão e agora você acaba de perceber como determinar a corrente e a tensão, só que via medição, que é com amperímetro e voltímetro. Perfeito, pessoal. Agora vocês vão fazer exercícios que tratam esses medidores nos mais diversos circuitos simples. Bons exercícios para vocês.